pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar de alguns conceitos relativos mais à parte de contabilidade de uma empresa, né? São válidos os mesmos princípios que nós estávamos falando, que são relativos à organização de um orçamento de uma pessoa física, mas agora nós vamos falar um pouco de pessoa jurídica. Eles acabam tendo alguns nomes diferentes, mas o conceito é o mesmo. Nós precisamos quantificar e qualificar os nossos gastos, as nossas entradas, para poder termos certeza de quanto nós temos efetivamente de lucro para poder investir na própria empresa, para poder pagar o empréstimo que a gente quiser contrair. Bom, então assim, vamos lá. O primeiro conceito seria a receita bruta. A receita bruta é todo o dinheiro que a empresa recebe em um período de tempo. Isso é relativo aos valores que entram na empresa, correspondente às vendas de um produto ou de um serviço que a empresa presta, mas também entram aí, no caso, venda de algum ativo que a empresa tenha. O que é essa venda de um ativo? Por exemplo, a empresa tem 2 carros e ela decide por vender um carro agora, porque não precisa de ter 2. Então, esse carro que a empresa vendeu, ele entra como receita bruta. É uma venda que ela fez, não é a venda do produto do qual a empresa ganha seu lucro diariamente ou mensal, entendeu? Mas é um ativo da empresa. Quando ela se desfaz de algum ativo, essa venda, o dinheiro que entra por causa desse ativo que ela vendeu, vai compor a receita bruta, tá? Então, esse seria a soma de todos os valores, todo o dinheiro que entra na empresa, oriundo das vendas que ela faz. Bom, o segundo item que a gente precisa entender é a receita líquida. Receita líquida é a receita bruta menos devoluções de vendas, abatimentos e impostos, tá? Então, o que seria, assim, explicando com um pouco mais de detalhe essa receita líquida? Ela é a receita bruta menos a devolução. Foi feita uma venda e o cliente devolveu aquele produto porque ele não quis, deu algum problema. Aí isso tem que ser abatido da receita bruta para compor a receita líquida. A empresa fez uma venda com desconto. Esse desconto, ele vai entrar lá como receita bruta o valor do bem e entra como dedução o desconto que a empresa fez. Tá? E os impostos que a empresa pagou relativos àquelas vendas que ela fez. Então, vamos lá, entrar ali, deduzindo da receita bruta os impostos para a gente poder ter a receita líquida. E daí, da receita líquida, a gente vai partir para um outro item, que é o lucro bruto. O que é o lucro bruto? O lucro bruto é a receita líquida menos os custos de venda do produto ou serviço. O que significa isso? É que os custos que nós temos envolvido não com a produção daquele produto ou serviço, mas relativos à venda, tá? Então, são todos os custos envolvidos que a gente precisa para efetivamente vender o produto que já foi produzido pela nossa empresa. Isso vai compor o lucro bruto, tá? Então, depois do lucro bruto, nós vamos para o lucro líquido.
O que é o lucro líquido? O lucro líquido é o lucro bruto menos as despesas operacionais do produto ou serviço. Então, vamos lá, nós temos o lucro bruto e vamos deduzir do lucro bruto aquilo que foi gasto para efetivamente produzir aquele bem, aquele serviço que está sendo vendido para o cliente, tá? Então, nós temos aí uma diferença, tá? Nós temos o lucro líquido, que é o lucro bruto, com aquele o lucro bruto deduzido do que foi gasto para produzir o bem ou serviço que está sendo vendido. E nós temos o lucro bruto, que é a receita líquida menos aquilo que foi gasto para efetivamente vender o produto que já está produzido para os clientes, tá bom? Vamos esclarecer um pouquinho melhor agora esses dois tipos de gastos, tá bom? Vamos lá. Os custos de vendas são aqueles gastos necessários para que a gente consiga vender o produto ou serviço que já está produzido para os nossos clientes. Então, por exemplo, quando nós fazemos um investimento em propaganda e marketing, isso vai ser colocado como custo de venda. Isso vai abater a receita líquida para compor o lucro bruto. Quando nós temos, por exemplo, comissões que são pagas pela empresa para os vendedores que realizam aquelas vendas, isso vai entrar como custo de venda. Pois bem, quando nós, hoje em dia, né, que é uma coisa muito comum, nós fazemos uma venda pela internet. Então, o custo que nós pagamos para o marketplace que nós estivermos usando, o serviço de envio que a gente vai utilizar para que esse produto chegue até o cliente que comprou o nosso produto, esse custo, ele entra como custo de venda. Ele não foi gasto para produzir o produto ou o serviço, entendeu? Ele é gasto com a venda, né? A venda do produto ou serviço. Então, esses custos de venda, eles são diferentes das despesas operacionais. O que são as despesas operacionais? Bom, vamos lá. As despesas operacionais são os custos, os gastos que nós temos, que são necessários para que o produto ou o serviço seja efetivamente produzido. Então, assim, nós precisamos, se nós produzimos alguma coisa, nós precisamos comprar as matérias-primas para produzir aquele produto que a gente está entregando para o nosso cliente, né? Então, as matérias-primas são os gastos necessários para a produção. Se nós precisamos, nós temos uma máquina que processa essa matéria-prima e produz o nosso produto, né? Então, essa máquina, ela tem um custo. Esse custo ele vai ser amortizado ao longo do tempo em cada um dos produtos, em cada item, né? Em cada item daquele tipo de produto que a nossa empresa produz. Então, esse custo de produção está dividido em cada um dessa máquina, está dividido em cada um dos itens que nós produzimos ao longo do tempo. Mas isso aí é um gasto de produção, é uma despesa operacional. O salário do empregado que opera, por exemplo, essa máquina, esse salário, ele é uma despesa operacional, entendeu? Então, basicamente, nós temos custos de vendas,
e despesas operacionais. As despesas operacionais são aquelas coisas necessárias para que a gente produza o produto. Então, nós precisamos ter o pagamento do aluguel, do espaço que a empresa ocupa, das contas de energia elétrica para que essas máquinas funcionem. Se elas precisam, a gente precisa de água, do custo de água, tá? Tudo que está envolvido efetivamente com a produção do produto ou do serviço entra como despesa operacional. O que está envolvido com a parte de vender o produto que está produzido entra como custos de vendas. E aí a gente tem essa diferença entre receita líquida, lucro bruto, lucro líquido. Tá? Então, o lucro líquido vai ser o lucro bruto menos as despesas operacionais. O lucro bruto vai ser a receita líquida menos os custos de venda. Tá bom? Bom, então assim, por que a gente precisa ter isso bem claro? Porque a gente vai chegar lá no que é lucro, efetivamente. E quando a gente está falando de microempreendedor, né, que eu acredito que seja 100% das pessoas envolvidas com produção de um produto ou com o fornecimento de algum serviço aqui no nosso curso, são microempreendedores. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vai falar de lucro. Por quê? Não adianta a gente pensar que tudo que a gente vai representar como lucro líquido é nosso. Não, não é nosso. Uma parte desse lucro líquido, ele vai ser da empresa e uma parte desse lucro líquido é do microempreendedor. O que é o valor que seria relativo ao microempreendedor? Para o microempreendedor, ele vai ter direito ao que é chamado de prolabore. O prolabore, se a gente pega uma empresa que tem vários sócios, tá? O prolabore é o salário que é pago ao sócio da empresa que executa algum trabalho na mesma. Então, numa empresa maior, né? Uma microempresa ou numa empresa de pequeno porte, esse prolabore geralmente é pago ao sócio que executa um trabalho administrativo. Ele gerencia, ele administra a empresa. Tá? Para os outros sócios dessa empresa, tá? A gente está falando aí de empresa de pequeno porte, uma empresa limitada com mais de um sócio. Esse outro sócio, ele vai receber uma participação no lucro. Ele não trabalha na empresa. Tá? Ele recebe uma participação nos lucros. Bom, por que é importante isso? Porque o sócio que trabalha na empresa, ele recebe o prolabore. Se essa empresa não tem um sócio, é somente ele, aquele microempreendedor. Por nossa experiência, tá? Existe uma grande chance de confundir as contas da empresa com as contas da pessoa física, porque o MEI ele aceita, né, essa situação da pessoa trabalhar em sua própria casa. O carro da empresa não existe, é o carro da pessoa física. É com esse carro, esse automóvel que ela usa para ir visitar um cliente ou para levar, vamos supor, o seu carrinho de cachorro-quente, sua carrocinha de cachorro-quente, né, de casa até o ponto que ela usualmente usa
como espaço de venda, né, do seu produto, que seria, no caso aí, o cachorro-quente. Então, como isso daí é um pouco mesclado, né, há essa certa confusão de que todo o lucro da empresa vira como se fosse o salário, né, o prolabore dessa pessoa que é o sócio único da empresa. Então, assim, é importante que a gente pegue o lucro líquido da empresa, tá? E invista esse lucro líquido na própria empresa, para que ela continue, para que ela cresça. A gente vai pegar o lucro bruto da empresa e vai abater, no caso do MEI, agora a gente está falando aqui só de MEI, tá? A gente vai pegar o lucro bruto da empresa e vai abater desse lucro bruto o prolabore do MEI. Por que a gente vai fazer isso? Pelo seguinte, a gente precisa que o MEI, essa pessoa física, tenha um valor, um salário, uma quantia para continuar sobrevivendo. E por que a gente não pode pegar esse lucro e usar como salário do mês? Porque a empresa, a pessoa jurídica, o CNPJ da empresa, precisa também continuar sobrevivendo. Então, nesse caso, é como se eu tivesse o lucro bruto, ele é todo o lucro menos dali desse valor de lucro bruto, eu vou diminuir o que a gente vai entender como o prolabore, o salário justo que aquela pessoa que é o MEI, o CPF, a qual aquele CNPJ de MEI está ligado, merece receber como, aí vamos botar entre aspas, salário. Então, vamos supor que você, enquanto MEI, você precisa de R$3.500 para pagar o aluguel da sua casa, para pagar a sua conta de telefone celular, para pagar a escola do seu filho, para botar gasolina no seu carro. Isso enquanto pessoa física. E assim por diante. Esse vai ser o seu prolabore. O que sobrar daí será o lucro líquido do seu MEI. Esse lucro líquido ele deve ser reinvestido na empresa, no MEI, para que essa empresa cresça. Entendido? Então, para a próxima aula, do que nós vamos falar é de alguns mecanismos, algumas técnicas, algumas estratégias que nós vamos precisar executar, tá? Para separar o que é receita, o que é gasto pessoa física, o que é prolabore, o que é custo de venda e despesas operacionais do MEI. A gente não pode confundir MEI, CNPJ com o CPF daquela pessoa que constitui o MEI. Isso não pode acontecer, senão a gente não vai saber se a empresa está dando lucro ou não, tá? Então a gente tem que ter uma separação de contas. É isso que a gente vai abordar na próxima aula. Por isso, esses conceitos que nós apresentamos hoje são importantes para fundamentar tudo que a gente vai falar na nossa próxima aula, tá bom? Então, como eu já disse no início, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês e a gente se vê na próxima terça-feira, tá bom? Um abraço para todos e até lá. Valeu!